próximo apresentador não é o Jean-Claude Van Damme, é o Jean-Claude Garret. Vai ser apresentado pelo professor Tabosa. Bom, a organização do evento, então, como você me solicitou de fazer essa apresentação, que faço com muito prazer. Jean-Claude Garret, né, como o nome sugere, é franco-brasileiro, né, mas foi criança pequena em Barbacena. Ou seja, ele é mineiro autêntico, né, e ele graduou-se, né, em física pela PUC do Rio de Janeiro, numa época em que a PUC ainda, né, tinha um corpo de professores, né, excelente na área de ótica, onde ele, então, teve a oportunidade de ser aluno do professor Moisés e fez sua tese de mestrado sob a orientação do professor Luiz Davidovich. Depois disso, ele foi para a França, né, onde fez uma tese de doutorado, agora já, né, trabalhando com física experimental, em metrologia, né, ótica, onde ele, né, estudou propriedades, né, de transições de dois fótons de átomos de Rydberg, átomos de hidrogênio. E após o doutorado, ele, né, passou 2 anos trabalhando na CNET francesa, que seria o equivalente na nossa Telebrás, mas, né, embora sendo empresa, ele fez física bastante fundamental nesse período, né, trabalhou com estados comprimidos da luz, e após esses 2 anos, eu não sei os detalhes, ele foi contratado, né, pela Universidade de Lille, onde ele se encontra até hoje. E um detalhe interessante que eu, por acaso, né, soube em conversas com eles ontem, é que ele foi contratado, né, para ser coadjuvante num grupo, mas logo o Jean-Claude, né, com a sua habilidade e a sua excelente formação, ele logo se transformou em líder, né, desse grupo e, na verdade, fundou, né, criou um grupo, né, um novo grupo de átomos frios na Universidade de Lille, onde ele vem desenvolvendo, né, estudos bastante fundamentais, né, com átomos frios, simulando sistemas quânticos, né, complexos com sistemas mais simples, e acho que ele vai falar né, isso aqui hoje. Então é um prazer, Jean-Claude, tê-lo aqui conosco. Obrigado, Tabosa, por essa apresentação. Obrigado também aos organizadores de me ter convidado. Eu vou falar essencialmente da física de sistemas quânticos e desordenados. Vocês vão ver mais tarde que está ligado com caos também. Esse trabalho, então, foi feito no Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules, em Lille. Mas ele implica, na verdade, 3 grupos na França. O nosso grupo no FLAM, que é Física de Lasers, Átomos e Moléculas, mas também o Laboratório de Paris, o LKB, Laboratoire Castler-Brossel, onde essencialmente a gente interage com teóricos, e uma pessoa em Toulouse, no Laboratoire de Physique Théorique de Toulouse, que esses laboratórios se encontram em Lille, quase na fronteira com a Bélgica, né? Aqui é a Bélgica, então é bem no norte da França. Paris, na França, qualquer que seja o mapa da França que você faz, Paris está sempre no centro, então Paris está no centro, e Toulouse está aqui no sul da França. Então a gente faz uma diagonal de 1000 quilômetros na França. A consequência disso, por que eu estou falando disso? É porque é difícil tirar uma foto do grupo com todo mundo. A gente quase nunca consegue reunir todo mundo. Então aqui eu vou mostrar para vocês, na verdade, 2 fotos. Essa para mostrar que a gente não se encontra só para trabalhar. Então tem o Dominique Delonde, que é de Paris, eu, Gabriel Lemarié, que é de Toulouse, Issam Manai, que é um postdoc, Jean-François Clément e Radush Kitirano, que são permanentes, e ele, Clément Henault, que é um estudante de doutorado. E o Pascal foi o que tirou a foto. E a... Não, o Dominique ainda está em Paris, né? Ele colabora com a gente, mas ele está em Paris. Tá? Ele continua trabalhando ali, ele nunca vai sair de lá, não sai nem amarrado. Bom, então eu tirei essa outra foto, onde tem outras pessoas,
contrariamente a essa de antes, mostra que a gente de vez em quando se encontra também para trabalhar. E, então tem o Pascal que está aqui, que trabalha comigo há muitos anos. Nós dois começamos essa temática em Lille, né? Pascal é um pouco mais novo do que eu, foi aluno do João Dalibar. E outro cara que está começando a tese, Samir, e o Jamal que está de costas aqui. Bom, então eu vou tentar introduzir essa ideia de sistemas quânticos desordenados, que são descritos, o modelo mais simples que descreve isso, que deu origem a esse domínio nessa área da física, foi o modelo de Anderson, que tem mais de 50 anos, quase 60 anos. O paper do Anderson foi publicado no ano em que eu nasci, então não é tão recente assim. E a ideia é começar com um modelo simples da física dos sólidos, que é o modelo de ligações fortes, né, tight binding. Então a ideia é simplesmente, vocês têm íons, um íon cria um potencial coulombiano que pode aprisionar um elétron, e você faz uma rede com isso, né, com vários íons e elétrons, cada um com seu elétron aqui. Obviamente, se o sistema fosse clássico não acontecia nada, mas como o sistema é quântico, mesmo se a energia é abaixo da barreira aqui, a gente sabe que o elétron pode fazer processos de tunelamento de um poço para o outro. Então, nesse sistema quântico existe transporte e o elétron pode viajar para onde ele quiser nesse cristal. E isso pode ser descrito por um hamiltoniano típico de tight binding, eu não vou entrar nos detalhes aqui, é só para dizer que tem um termo que descreve a energia do elétron nesse poço, e os dois outros termos descrevem essa probabilidade de efeito túnel de um poço para o outro, ok? A ideia do Anderson foi que o efeito essencial de botar desordem no sistema é de tornar esse termo aqui, só esse termo aqui, esses termos ficam fixos, e esse termo aqui fica aleatório, e ele simplesmente usou uma distribuição aleatória quadrada, que é o retangular, entre dois valores. Então esse modelo de Anderson é em princípio muito simples, o Anderson teve muito trabalho para fazer isso, o paper do Anderson, um paper bem complicado para calcular isso, e eu vou dizer para você o que o Anderson descobriu com isso. Uma maneira simples de entender o que está acontecendo nessa física, continuando em uma dimensão, é imaginar esse potencial, então, que é desordenado, cada poço tem uma profundidade diferente, e esse nível, então, aqui está num lugar diferente, tem uma energia diferente. Nesse caso, contrariamente ao que acontecia antes, esses não são degenerados, então o elétron tem dificuldade para tunelar. Se eu ponho um elétron aqui, em princípio ele não vai querer tunelar para esse nível aqui, porque ele não tem a mesma energia. Bom, isso não é absolutamente verdade, porque a gente sabe que o elétron pode fazer uma transição virtual, sem conservar a energia, e essa transição virtual, levando em conta esse desacordo de energia, ela pode durar um tempo finito, que é dado pela desigualdade de Heisenberg. Então, esse processo de transporte não é totalmente proibido, ele pode existir, mas ele é limitado pelo fato que a desordem quebra a degenerescência desses níveis. E depois de um tempo dessa ordem, o elétron tem que voltar para cá para conservar a energia, ou então tentar achar um outro nível, mais ou menos na mesma energia, mais longe, se ele puder fazer vários pulos. Então, isso da origem foi o que o Anderson demonstrou, o fato que o elétron não viaja mais no cristal inteiro, ele viaja um pouquinho em volta, com uma função de onda que tem uma distribuição de probabilidade exponencial. Isso aqui é simplesmente uma exponencial. A gente pode ter uma ideia do número de sítios da rede que o elétron pode visitar, simplesmente calculando a relação entre o tempo em que ele pode ficar fora, que é esse tempo aqui, e o tempo que ele leva para pular de um sítio para o outro. Esse tempo, então, está aqui, e o tempo que ele leva, que é da ordem, esse tempo aqui é da ordem, a diferença de energia é da ordem da desordem que eu coloquei aqui, que é da diferença de energia média entre esses níveis, e esse tempo de salto é H cortado dividido por T, que é aquele termo no hamiltoniano que liga os dois postos. Então, a gente vê que o parâmetro essencial dessa física é esse parâmetro T dividido por W, T dá a probabilidade de passar de um posto para o outro, e W dá a diferença de energia média entre os postos. Então, você vê que deve ter dois tipos de regime, a gente espera encontrar dois tipos de regime nesse sistema, que é, se T sobre W é da ordem de 1 ou de algumas unidades,
O sistema, como eu disse aqui, vai ficar localizado em volta de uma posição média aqui, não vai para longe, mas a gente pode imaginar que se T sobre W é muito maior que 1, o elétron vai conseguir pular vários postos e conseguir achar um outro onde ele pode ficar mais tempo porque tem a mesma energia. Então, a gente pode esperar um comportamento difusivo mesmo nesse sistema. O que o modelo de Anderson mostra é que essa difusão só é possível em 3 dimensões. Em uma dimensão, todo mundo é localizado. Em 3 dimensões, pode haver coexistência entre estados deslocalizados e estados localizados. Bom, eu vou ilustrar isso para vocês com um filminho. Então, isso aqui é um exemplo de um cristal, de um potencial de um cristal ordenado. O que eu vou fazer, então, aqui são as coordenadas desses sites. Eu vou botar um pacote de onda de eletrônico aqui no meio e vou deixar ele evoluir simplesmente para ver o que acontece. Vocês vão ver o que acontece, então ele se deslocaliza completamente, evidentemente. No fim tem um efeito de bordo, mas um cristal é muito grande. Em geral, isso não acontece num cristal real. Então, esse sistema, a gente pode, se são elétrons, a gente pode considerar que ele é condutor, que a carga pode ser transportada para qualquer lugar no cristal. E isso, obviamente, está ligado ao fato que é bem conhecido, todo mundo que fez um curso de mecânica quântica sabe que num cristal os estados próprios do sistema, os autoestados do sistema, são ondas de Bloch que são completamente deslocalizadas e que isso dá origem a essa dinâmica difusiva no sistema. Se eu construo agora a mesma coisa, mas com desordem, então vocês veem que os potenciais aqui são diferentes, eu vou fazer a mesma simulação, eu tenho meu pacote de onda aqui no meio e vou ver como é que ele evolui. Então, vocês veem que ele se alarga um pouquinho, tem aquele efeito que eu falei que o elétron pode pular aí um pouquinho, mas ele fica por ali, ele não pode ir mais longe do que isso. Então, esse é o efeito que a gente chama de localização de Anderson, que é um dos efeitos mais estudados da física do estado sólido há 60 anos. Então, nesse caso aqui, obviamente, o sistema é um isolante, né? Não tem transporte de carga a distâncias macroscópicas, e isso está ligado ao fato que esses autoestados de Anderson são localizados. No caso, como eu disse antes, no caso em 3 dimensões, pode haver coexistência dos dois, e esses estados têm uma fronteira de energia entre esses estados localizados e deslocalizados, que a gente chama o mobility edge. Bom, esse é o artigo fundamental de Anderson, como eu disse, foi publicado no ano em que eu nasci, mesmo no mês em que eu nasci no dia 29 de março, então tinha talvez uma predestinação nessa história, eu não sei. Eu levei anos para descobrir. Aí eu peguei aqui só por curiosidade, isso aqui é a dinâmica das citações desse artigo de Anderson. Esse artigo foi citado, bom, isso aí já tem alguns meses, já deve ter umas 100 ou 200 citações a mais agora. Ele foi citado nessa época, tinha 6.200 citações. E o que é interessante ver aqui é isso. Você tem muito poucas citações e aqui tem um ano, 64, com 0 citações. E tem gente que estuda essa dinâmica de citações que chama isso de end of citing life. Que eles veem que, estatisticamente, quando um artigo não é citado durante um ano, em geral, ele não é citado nunca mais. E o artigo de Anderson realmente não foi citado neste ano, mas como vocês veem aqui, ele começou devagarzinho a aumentar, e aqui começou a aparecer, provavelmente, isso aqui é uma interpretação minha, provavelmente os computadores começaram a se desenvolver, então deu para estudar esse... Eu acho que o interesse que havia por esse artigo antes é exatamente o fato de ter uma solução quase analítica do Anderson, né? E aí foi aumentando, e aqui o Anderson e outros colaboradores publicaram um outro paper muito importante, que eu vou falar mais para frente, o One Parameter Scaling Theory, e depois deslanchou, as citações se deslancharam, e aqui é o começo das experiências com átomos frios sobre esse modelo, que deu ainda mais uns 50% de aumento na citação. Então, se alguns de vocês, como eu, têm artigos que ainda estão aqui, não fiquem desesperados, ainda tem, daqui a 50 anos, talvez. Oi. Principalmente também o entendimento de que aqui o mecanismo podia explicar transição metal isolante em semicondutores. É verdade, é verdade. O interesse do Anderson era muito grande pelos semicondutores nessa época, é verdade. Tem muito pouco experimento, claro, em estado sólido. Tem alguns que eu conheço, são dos anos 70,
feitos na Bell Labs, mas é muito difícil. Eu vou voltar a esse assunto. Eles são muito difíceis de fazer um experimento quântico no meio de estado sólido desse tipo de sistema. Eu vou falar mais em detalhes sobre isso mais para frente. Esse é o segundo artigo que eu mencionei, que vai ser útil, porque o que eu vou mais falar para vocês hoje é a propósito da transição de Anderson. Então, esse artigo permitiu uma predição dessa transição. Então, é um artigo de 1979, o Anderson já estava tranquilo, porque ele já tinha ganho o Prêmio Nobel em 77, o Prêmio Nobel, e esse grupo que publicou vários artigos, na época era chamado o Bando dos Quatro, nos Estados Unidos, The Gang of Four. Eu acho que é uma referência àquele mal, né, que a China na época tinha aquela coisa, camarilha dos cinco, o Bando dos Quatro. Então, é uma anedota da física. Então, eu vou tentar introduzir essa física. Vai parecer talvez um pouco complicado, mas na verdade não é. É um argumento de escala muito simples. Então, vamos imaginar que eu pego um pedacinho do material que é quase microscópico, mas é suficientemente grande para que eu possa falar de desordem. Eu botei os átomos aqui de maneira desordenada para falar de desordens de maneira que tem uma significação estatística. É o que a gente chama nessa área, que as quantidades sejam auto-moyena, nem sei como é que se diz em português, self-averaging. Okay? Então, esse é um pedacinho de material e eu vou ver como é que esse pedacinho de material, que tem uma resistência elétrica do fato que os átomos são desordenados, mas pode ser outra razão, pode ter uma resistência, o argumento não depende disso, o argumento não depende do modelo microscópico. E a experiência que eu vou imaginar é essa aqui. Eu vou pegar um pacote de onda, vou fazer esse pacote de onda passar dentro desse cubinho e ver o que sai do outro lado. Ok? E quando você faz isso, obviamente, posso definir um coeficiente de transmissão que é simplesmente dado por essa relação aqui. E você pode definir uma resistência ligada a isso. Eu não vou fazer o argumento em detalhe, mas vocês podem ver que se T tende a 1, a resistência tende a 0, óbvio, todo mundo é transmitido. E se T tende a 0, a resistência é muito grande, o que é óbvio também. Os dois limites funcionam, então essa definição é a definição que funciona. Eu espero, a expectativa que a gente tem é que essa resistência seja proporcional àquele parâmetro que eu introduzi, que é a desordem dividida pelo transporte. Agora, o que é interessante nesse problema é ver o que acontece em diferentes dimensões. Então, eu vou considerar primeiro aqui o caso unidimensional. Eu estou empilhando esses cubinhos, mas só numa dimensão. E eu ponho L cubos, um atrás do outro, e faço a mesma experiência. Eu mando um pacote de onda dentro e vejo o que sai do outro lado. E o que eu quero ver é como é que essa resistência ou essa condutividade, qual a lei de escala com esse comprimento do sistema. E então é óbvio que essa relação, se para um cubo é T, para L cubos é T a potência L, você pode calcular a resistência associada pelaquela fórmula de antes, que é simplesmente essa daqui. O que é interessante é olhar para os dois limites desse sistema. De vez em quando saem umas palavras em francês, porque tem muitos anos que eu não faço apresentação em português, eu perdi um pouco o hábito. Então, se a resistência é pequena, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma aproximação linear desse sistema, é óbvio aqui que vai dar R vezes L. Isso aqui é simplesmente a lei de Ohm. Okay? Você aumenta o tamanho do sistema, a resistência aumenta linearmente, é como se fossem resistências em série aqui. Okay? Então, esse sistema, quando L aumenta, a resistência vai aumentar também até ficar infinita no limite em que L é infinito. Então, esse sistema é, obviamente, um isolante. No caso em que a resistência está errado aqui, está ao contrário. Né? Quando R é grande, está errado aqui. Okay. Não, nos dois casos ele é isolante. Não, desculpe, eu estou em 1D. Então, os dois casos são isolantes. No caso em que a resistência é grande, eu faço a mesma coisa com essa fórmula, vai me dar um R a potência L, porque o R vai dominar o 1 aqui, e nesse caso ele é isolante também. Então, é aquele resultado que eu disse antes para vocês, em que em uma dimensão o sistema é sempre isolante, não tem nenhum condutor. Em 3D a situação é diferente por uma razão puramente geométrica, como eu vou mostrar para vocês. Então o que eu vou fazer agora é empilhar meus cubinhos, mas vou empilhar em 3 dimensões. Okay? Os cubinhos vão aumentar e eu vou considerar que é sempre um cubo, com dimensões L de todo lado, e vou fazer aquela mesma experiência com o pacote de onda. Então, nesse caso, não é muito difícil fazer a conta.
nessa direção aqui vai me dar, como antes, um R, uma resistência macroscópica, que vai ser R do cubo microscópico vezes L, mas eu tenho que lembrar que, nesse caso, como o sistema é tridimensional, eu tenho que dividir isso pela superfície transversa desse sistema. Então, dá um R dividido por RL por L2, isso muda tudo, porque aqui o L vai para o denominador. Então, quando L tende a infinito, a resistência tende a zero. Okay? Então, nesse limite, eu tenho agora um condutor, foi isso que eu tinha me enganado na transparência anterior. No outro limite não muda nada, porque isso aqui é exponencial, ganha do L2 sem problema. Nesse caso, continua sendo isolante. Então, só para concluir, para ligar isso ao trabalho do Anderson, e por razões que eu não conheço muito bem, que são teóricas, esse argumento é mais comumente dado em termos de condutância que de resistência, então, mas é fácil passar de um para o outro, porque um é o inverso do outro, então aqui onde era L menos 1 vira L, quando L tende a infinito, a condutância tende a infinito, isso é condutância, não é condutividade, vejam bem. E aqui a mesma coisa, o R menos L multiplicado por L2 é a mesma coisa, tá? Então, o que eu estou interessado em ver é como é que essa condutância aumenta com a dimensão do sistema. E ela vai aumentar, no caso mais simples, com um expoente que eu vou chamar beta aqui, e se esse beta é positivo, eu sei que o sistema vai ser condutor, a condutância vai aumentar com L, e se ele é negativo, vai diminuir, ele vai virar um isolante. E a maneira de quantificar esse beta é tomar a derivada logarítmica desse G, que dá exatamente o beta. Isso é justo uma operação matemática. Então, como eu disse, se beta é maior que zero, eu estou no lado condutor, e se beta é menor que zero, eu estou do lado isolante. Então, eu posso ver aqui que, quando eu vou para o limite em que G é muito grande, por causa desse L2 aqui, L ao quadrado aqui, eu vou ter um beta que vai com uma dimensão menos 2, se em uma dimensão vai menos 1, é o que eu tinha dito antes, vira isolante, mas se D é igual a 2 é zero, então não posso dizer nada. Se D é igual a 3, 3 dimensões, 3 menos 2 dá 1, então é condutor. E aqui, quando eu vou para esse limite, é log de G, eu posso tirar daqui que é uma função logarítmica de G. Então, o que eu vou fazer agora, o que acontece? No meio aqui, entre os dois, entre esse lado que é condutor e esse lado isolante, eu espero, se tudo é contínuo, achar um valor crítico desse R, para o qual beta é igual a zero, e eu tenho a transição de Anderson aqui. Essa transição de Anderson, então, separa os estados condutores que estão desse lado aqui, dos estados isolantes que estão desse lado aqui, a fase isolante. Então, eu posso traçar isso de uma maneira simples, eu ponho o beta de G em função do log de G. Eu sei que aqui, G positivo, todo esse semiplano aqui é condutor. G negativo, todo esse semiplano aqui é isolante. Eu sei que no limite aqui, esse assintótico aqui, em que log de G é grande, eu vou tender a D menos 2. E aqui eu vou tender a log de G, quer dizer, uma reta, como eu estou traçando em função de log de G, uma reta de inclinação 1. Então, eu posso traçar aqui essa reta. Eu sei que em 3 dimensões eu vou tender a 1, de 3 menos 2 dá 1. Então, eu vou ter uma dependência assintótica aqui indo para 1. E, por continuidade, eu posso imaginar, e, na verdade, quando a gente faz o cálculo, dá uma coisa que parece, que é bem próxima disso. Mas isso é válido em 3 dimensões. Eu posso, aqui, obviamente, é o lugar em que eu passo do isolante ao condutor. Isso é a transição metal-isolante de Anderson. Em 2 dimensões eu nunca passo acima dessa linha, então em 2 dimensões também eu sempre fico isolante, mas nesse limite aqui o sistema é marginal, ele quer virar condutor, mas não consegue. E no caso D igual a 1, eu fico sempre na parte isolante, isso aqui a gente já viu antes, e nada impede de generalizar isso a dimensões mais altas. D igual a 4 tem uma transição também, D igual a 5 tem uma transição também. Então, para todas as dimensões acima de 3, eu tenho essa transição. Okay? Então, é só para resumir o assunto. Então, o que eu quero que vocês guardem é que em uma dimensão, eu vou mostrar para você como é que a gente pode estudar isso, em uma dimensão eu vou só ver coisas localizadas, e em 3 dimensões, se eu conseguir fazer um modelo tridimensional, eu vou ver uma transição entre a parte isolante e a parte condutora.
Isso aqui, só para ilustrar, é a figura tal que ela foi publicada no artigo original do bando dos quatro, lá, do Gang of Four, e você vê que eles não sabiam muito bem qual seria o comportamento. Eles dizem que não pode ter um cusp em si, é a única coisa, mas fora isso pode ser qualquer coisa. Na verdade, a física às vezes é mais simples do que os teóricos imaginam quando eles inventam esses modelos. Então, para resumir esse modelo de Anderson, em 1D, eu tenho uma localização exponencial das funções de onda, com uma certa escala característica, que chama o comprimento de localização. Isso significa que o sistema condutor que era difusivo para de difundir, no caso da localização, quando você põe desordem no sistema, ele para de difundir e vira isolante. No caso, em três dimensões, a gente tem a transição, já falei, metal isolante. Agora, esse modelo tem um certo número de limitações, é um modelo de uma partícula, quer dizer, Anderson nunca considerou o que acontece quando um elétron interage com o outro, ele considera só os elétrons que não, sem interação, é um problema de um corpo, é um problema a temperatura zero, modelo a temperatura zero, não tem efeito de temperatura nesse sistema, e é uma descrição simplificada do que é um cristal real. Então, essas limitações, obviamente, o Anderson fez isso, ele era excelente físico, e ele fez isso porque ele sabia que ele estava levando em conta as coisas essenciais no modelo. Agora, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, é difícil estudar, respondendo a pergunta do Anderson, é difícil estudar isso na física dos sólidos. Durante todos esses anos, durante 40 anos, praticamente não tem resultado muito preciso. Por exemplo, a transição de Anderson, o expoente crítico nunca tinha sido medido nessa transição. Hoje em dia a gente não sabe, isso vale para os átomos frios também, a gente não sabe nem qual é o parâmetro de ordem dessa transição. Não se sabe qual é o parâmetro de ordem da transição de Anderson. Então é mal conhecido, teoricamente tem coisas ainda a descobrir, e experimentalmente também. De uns tempos para cá, se tornou tendência em física, uma tendência da física é usar átomos frios ou ultrafrios para simular modelos de matéria condensada por razões que eu vou explicar daqui a pouquinho, o que a gente chama o simulador quântico. Essa ideia é atribuída a Feynman, mas Feynman falou realmente de simulador quântico, mas a impressão que eu tenho quando eu dei uma olhada nos artigos do Feynman é que ele não estava falando exatamente disso, que eu vou mostrar para vocês. O Feynman pensava mais em alguma coisa que eu diria uma máquina de Turing quântica para simular qualquer sistema, uma espécie de computador quântico que simulasse qualquer sistema. Mas, bom, isso é um detalhe histórico, não vou. Então, por que em matéria condensada é difícil fazer esse tipo de sistema? Porque em matéria condensada você tem fônons, você tem impurezas, você tem um monte de coisas que são difíceis de controlar e que destroem a coerência das fases quânticas. A localização de Anderson é um efeito de interferência. Você pode mostrar que ele está ligado com a interferência das funções de onda, que são refletidas nos postos de potencial, e se você destrói faz uma média nessas fases, você destrói o efeito. E na matéria condensada é difícil controlar essa decoerência. O efeito de localização é um efeito de localização da função de onda. Não é óbvio medir a função de onda de um elétron dentro de um cristal. É possível quando ele está próximo da superfície, com um microscópio de força atômica, ter uma informação sobre isso, mas é uma informação relativamente inacessível. Desculpe. Antes que você fale, e a relação disso com os experimentos do Alain Aspect com o Speckle? Eu vou falar daqui a 2 segundos disso, tá, ok? Na matéria condensada você tem essas interações coulombianas que são importantes. Obviamente elas são um pouco blindadas pela rede de íons, mas elas existem. Nos átomos ultrafrios a situação é muito mais favorável, porque tem poucas causas de decoerência, as principais sendo a emissão espontânea nesse tipo de sistema e as colisões. A colisão você controla fazendo um bom vácuo, hoje em dia a gente sabe fazer bons vácuos, e a emissão espontânea eu vou mostrar para vocês mais para frente como é que a gente pode controlar também. A gente sabe hoje medir o quadrado da função de onda sem nenhum problema para os átomos frios, você pode detectar, e se você se cansar um pouquinho, fizer um pouco de esforço, você pode até ter a informação sobre a fase, quer dizer, medir a função de onda completa.
E, da mesma maneira, a interação entre os átomos é mais fraca que entre os elétrons, interação dipolar, interação desse tipo. E esse tipo de interação pode ser controlado usando, que foi uma das grandes descobertas ligadas com os átomos ultrafrios, que são as ressonâncias de Feshbach, que permitem, o Vanderlei Bagnato falou disso segunda, você usa um campo magnético para mudar a maneira como os átomos interagem uns com os outros. Você pode, inclusive, chegar em situações, por um valor do campo magnético, a interação é zero, exatamente zero. Tanto que, para as pessoas que conhecem essa teoria, ela é válida na onda S. Então, você tem que estar muito baixa energia para poder usar só a onda parcial S. Okay? Mas quando você está nessa onda parcial S, a interação pode ser zero, pode ser positiva, pode ser negativa, quer dizer, atrativa ou repulsiva, como você quiser. Então, esses átomos ultrafrios têm essas vantagens, é a razão pela qual a gente está usando isso para fazer. Então, vamos ver os processos que influenciam, que são usados nesse tipo de sistema. O primeiro é a interação entre um laser e um átomo, que é a pressão de radiação, tipicamente. Você tem um laser, você tem um átomo, esse átomo absorve um fóton nesse laser e tem que recuar para conservar o momento linear, então ele recua com o momento h cortado k, ele tem que emitir esse fóton com o momento h cortado k por emissão espontânea, mas numa direção aleatória, e quando você calcula a variação de momento desse átomo, ele é h cortado k mais h cortado k cosseno de θ, mas quando você faz a média disso sobre muitos processos de emissão espontânea aqui, você obtém uma média zero para esse cosseno, então você obtém uma variação por ciclo de fluorescência, esse processo em que o átomo absorve um fóton e reemite, a gente chama um ciclo de fluorescência. Por ciclo de fluorescência, essa troca de momento é h cortado k. Então, uma troca de momento por unidade de tempo é igual a uma força, isso é física 1, então essa força é esse valor, esse momento que é trocado, multiplicado pelo número de ciclos de fluorescência por unidade de tempo. Então esse é o princípio da manipulação de átomos por laser. O que é interessante, é uma ideia do Hent e Shallow, é que você pode usar esse sistema para resfriar os átomos. Hent teve essa ideia, ele discutiu com Shallow, que era o chefe dele, e ele falou, não sei se é muito interessante, é difícil de fazer, e o Shallow falou, é interessante porque todo mundo pensa que laser só serve para esquentar, vamos ver que existe um caso em que o laser serve para resfriar. Então a ideia é a seguinte, em vez de usar um só feixe, eu uso dois feixes, para aplicar uma força nos dois sentidos. Obviamente, se eu não faço nada demais, essa troca de momento que eu falei antes, ela é zero, porque a probabilidade de absorção desse feixe e desse feixe que dão trocas de momento em sentido oposto é igual a zero. Mas tem uma ideia muito simples que permite mudar essa situação, que é utilizar, por exemplo, no caso de um átomo de 2 níveis, você simplesmente põe o seu laser com um desacordo de frequência para o vermelho, abaixo da frequência da transição. E o que é interessante é que se o átomo tem uma velocidade nessa direção, uma velocidade positiva, a frequência desse feixe aqui vai ser aumentada pelo efeito Doppler para cima e desse aqui para baixo, o que significa que esse feixe aqui, que está no sentido contrário da velocidade, vai se aproximar da ressonância, e esse feixe aqui, que está empurrando o átomo no sentido da aceleração, vai ficar longe da ressonância. Então, a probabilidade de absorver nesse feixe aqui, que resfria o átomo, é maior que nesse feixe aqui. Obviamente, se você mudar o sentido da velocidade do átomo, o argumento se inverte, mas ele continua válido. Okay? Então, nesse caso, a gente obtém uma troca de momento que é inferior a zero, quer dizer, que vai sempre no sentido de resfriar os átomos, até um limite que existe. Bom, você não pode fazer isso infinitamente, né, mas permite resfriar os átomos. Então, isso dá origem a uma força. Essa força foi descrita, eu acho, pelo Arthur Ashkin, foi o primeiro que descreveu essa força, que dá uma força desse tipo. Você tem uma forma de dispersão, e o que é interessante é que se você faz um zoom, aqui no meio tem uma região que a força é linear e negativa, então isso dá o que a gente chama de força de fricção. Uma força que é inversamente proporcional à velocidade. Por que é inversamente proporcional à velocidade? Porque é efeito Doppler aqui, depende da velocidade.
ela dá uma força de fricção, e uma força de fricção serve para tirar a energia dos objetos. Okay? Bom, esse processo não é o único que intervém, existe um outro mais complicado, que a gente pode, eu só vou mencionar aqui, porque eu vou precisar de falar nele depois, que é o fato que você usa dois feixes. Esses dois feixes podem criar, por exemplo, uma onda estacionária aqui, ou outros tipos de campo eletromagnético. Por exemplo, você pode usar esse feixe com uma polarização vertical. Ele, então, se eu escolho o eixo de quantificação nessa direção, ele só vai acoplar esses dois níveis. Eu estou considerando aqui, é essencial para esse tipo de efeito, que você tenha níveis degenerados, o átomo tenha níveis degenerados, mas esse é o caso de praticamente todo, fora o hidrogênio, quase todo mundo só tem níveis degenerados. Se eu ponho aqui um feixe que é com uma polarização que é ortogonal essa daqui, ele vai acoplar transições desse tipo. E o que acontece aí é o trabalho pelo qual o Quentin Wood recebeu o prêmio Nobel, o trabalho que ele fez com, na época, aluno de doutorado dele, o João Dalibard, e o Steven Chu e colaboradores fizeram a mesma coisa ao mesmo tempo. E o efeito interessante é que você tem isso. Esse acoplamento gera uma modificação da energia desses níveis aqui, que é oposta. Quando o nível azul aqui vai para cima, o nível vermelho vai para baixo. E quando o nível vermelho vai para cima, o nível azul vai para baixo. Então, a energia do nível azul vai assim, a energia do nível vermelho vai assim. Se você coloca um átomo aqui, o que acontece? Isso é que é formidável. O átomo vai se mover, ele vai subir no potencial, e a gente pode mostrar que quando ele chega aqui, a probabilidade de fazer uma transição para o outro nível, fazer uma transição assim, que chama pompagem ótica, né, é máxima. Então ele vai cair aqui. E aí ele começa de novo, ele sobe de novo, e quando ele chega aqui, a probabilidade de transição é grande para esse nível aqui. E assim vai, e assim vai. Então vocês veem que o que acontece é que o átomo sobe o potencial e nunca desce. Então, ele perde energia cinética. Eu estou falando do movimento do centro de massa, onde vai essa energia, ela é transferida, obviamente, para o nível eletrônico e para os fótons. Então, esse efeito em que o átomo sobe a montanha e nunca desce, foi chamado de efeito Sísifo, que é uma lenda grega, alguém que provocou os deuses gregos. Isso tem milhões, que Prometeu, todo mundo provocava os deuses gregos, e ele foi punido. Ele tinha uma rocha, ele tinha que subir uma montanha com a rocha, quando chegava lá em cima a rocha caía, ele tinha que começar de novo. Então, essa é a origem desse efeito. Bom, a terceira coisa que eu queria falar é que você pode fazer coisa ainda mais complicada e mais longe que esses efeitos, usando e obter a degenerescência quântica, quer dizer, a condensação de Bose-Einstein desse sistema, se os átomos são bósons. Mas para isso, os meios óticos ainda não são suficientes, você tem que fazer uma etapa suplementar, que eu vou explicar daqui a pouco. A ideia da condensação é simples. Se você tem dois átomos que são bósons idênticos, se eles estão separados, a função de onda é bem separada uma da outra, como eu desenhei aqui, a largura típica de uma função de onda quântica é o que a gente chama de comprimento de onda de De Broglie. Se eles estão bem separados, eles são distinguíveis, porque eu posso distinguir esse pacote de onda desse, mas se esses dois pacotes de onda estão se superpondo, eles se tornam indistinguíveis, porque as partículas são indistinguíveis. Ok? Então, qual é a condição para que essa indistinguibilidade aconteça? Esse comprimento de onda de De Broglie tem que se tornar maior que o espaço médio entre os átomos, que é o inverso da densidade dos átomos, e você pode tirar uma condição para isso. Então, você, para obter isso, tem duas maneiras de fazer. Ou abaixar a temperatura, porque abaixando a temperatura eu aumento esse lado aqui da desigualdade, ou eu posso aumentar a densidade, que também abaixa. Então, posso fazer as duas coisas. As duas coisas funcionam. As temperaturas típicas que a gente obtém com gases diluídos são da ordem de centenas de nanokelvin. Então, é muito frio, é difícil obter. A primeira condensação foi obtida em 1995. E como é que isso foi feito? Primeiro, a gente faz um resfriamento por laser, mas quando acaba o resfriamento sísifo, que eu falei antes, a gente ainda está a uma temperatura que é 10 vezes a temperatura de condensação, tipicamente. Então, o que foi utilizado é o que chama resfriamento evaporativo. A ideia é a seguinte: eu boto todos os meus átomos num potencial,
eu tenho átomos quentes, átomos frios que estão no fundo do potencial, átomos quentes que estão em todo lugar. Isso aqui é a minha escala de temperatura, imagino que a temperatura está aqui, e o que eu vou fazer é simplesmente abaixar essa barreira de potencial. Quando eu abaixo essa barreira de potencial, são os átomos frios que vão, os átomos quentes que vão embora, porque esses aqui não têm energia suficiente para sair, então a temperatura abaixa. Isso retermaliza e eu baixo de novo a barreira de potencial, os átomos que são mais quentes vão embora, a temperatura diminui ainda e assim por diante. Então, o que é interessante é que a gente está perdendo átomos, então a gente está perdendo em densidade, mas a gente está ganhando em temperatura. E o ganho de temperatura é mais rápido que a perda em densidade e você consegue fazer a condensação dessa maneira. Isso é só para vocês terem uma ideia das técnicas que estão implicadas nesse tipo de problema. Ok? Agora, para estudar mecânica quântica, esses sistemas são muito ruins, porque eles são processos dissipativos. Eles estão ligados com resfriamento, resfriamento implica dissipação, isso é inevitável, então dissipação implica destruição da fase quântica. Então não tem jeito de fazer experiência quântica diretamente com esse sistema. Eu preciso de uma força conservativa, um verdadeiro potencial para poder fazer isso. Então, como é que a gente faz? Ainda uma vez, a ideia é bem simples, você pega um átomo, eu estou considerando aqui um átomo de 2 níveis, no espaço livre, ele tem esses 2 níveis. Agora imagine que eu vou botar esse átomo de 2 níveis em interação com um laser, com um certo desacordo de frequência. Você pode fazer um cálculo, por exemplo, perturbativo e ver como é que essa interação com o laser perturba a energia desses estados. E nesse caso em que o laser tem uma frequência maior que a transição, o que você mostra é que o estado excitado é empurrado para baixo, o estado fundamental é empurrado para cima. Quer dizer que botar esse átomo no estado fundamental, nesse laser, aumenta a energia do estado fundamental. Então, essa energia, a gente pode mostrar que ela é proporcional à intensidade do laser dividida por esse desacordo de frequência. Okay? E esse processo é totalmente conservado, não tem emissão espontânea nesse sistema. Se você usa um desacordo suficientemente grande, a emissão espontânea é pequena e o sistema é praticamente conservativo nessa limite em que o desacordo é muito, está errado aqui, é muito maior que a largura natural do nível. Então imaginemos agora o que acontece, por exemplo, se eu uso uma onda estacionária. Essa onda estacionária tem uma modulação espacial de frequência, eu estou supondo que o desacordo é positivo, então vou ver o que acontece. Aqui, por exemplo, se eu estou no fundo, como eu sei que, nesse caso, o estado fundamental vai mudar de frequência proporcionalmente à intensidade, aqui é o lugar onde a intensidade é pequena, é zero, eu vou encontrar o átomo na mesma coisa que se não tivesse laser. Se eu puser no máximo, em compensação, a distância entre esses níveis é muito maior, quer dizer, a energia do átomo aqui vai ser maior do que aqui. A energia de movimento do centro de massa do átomo. E se eu puser no meio do caminho, eu vou ter um valor intermediário. Como tudo isso é linear, significa que a energia do átomo, a energia desse átomo vai ser exatamente um seno, como nesse caso. Vai ser uma senoide, como nesse caso aqui. O que significa que ela está seguindo exatamente a intensidade. Então, a intensidade me dá um potencial mecânico para esses átomos. Eu posso calcular que esse potencial tem essa forma, porque é um onda estacionária, então tem um fator 2 aqui, e esse potencial tem um certo valor que depende da intensidade dos lasers e do desacordo de frequência. Ok? Bom, a última coisa que eu tenho que, antes de passar para as coisas diretamente ligadas com desordem, que eu tenho que explicar para vocês, é quais são as condições porque o movimento do átomo nesse potencial seja quântico. Tem 2 condições. Uma, eu botei meu átomo aqui com uma certa energia, isso aqui é a amplitude do meu potencial, essa é a energia cinética do meu átomo, que é óbvio que a energia, não cinética, a energia total desse átomo, a energia desse átomo tem que ser da ordem desse potencial. Se a energia do átomo for lá muito maior que esse potencial, o átomo vai passar e praticamente não vai ver o potencial. E a outra condição é que esse comprimento de onda quântico, que é o comprimento de onda de de Broglie, que é a largura do pacote de onda do átomo, seja comparável ao passo desse potencial, que é a metade do comprimento de onda óptico. Porque, obviamente, se ele for muito pequeno comparado a isso, esse átomo vai se comportar como uma bolinha clássica nesse potencial. Okay? Então, essa é a segunda condição. E eu vou comparar, bom, para o césio, tipicamente, o átomo de césio, que é o átomo com o qual eu trabalho, quais são os valores típicos dessas grandezas? Eu vou exprimir isso em termos de frequência,
esse V0 dividido pela constante de Planck é da ordem de 1 MHz, pode ser mesmo muito mais do que isso, e esse comprimento de onda da luz, o césio tem uma transição a 852 nanômetros, então aqui vai ser da ordem de 400 nanômetros. Se eu faço só o resfriamento Doppler, que eu falei antes, os limites são 500 kHz, então aqui dá, tá bom? Mas aqui não dá, é muito curto. O átomo ainda está muito quente e ele se comporta de maneira clássica, 30 nanômetros. Se eu vou, no caso, Sísifo, que é aquele processo em que o átomo sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, perdendo energia, eu tenho esses números aqui. Aqui, então, está ainda melhor, obviamente, mais favorável, mas aqui está começando a estar correto. Porque eu tenho essa distância aqui que é 400, essa aqui é 300, então está na boa ordem de grandeza. E se eu uso um condensado, então é uma situação ainda mais favorável aqui. Então, a gente escolheu em Lille até hoje trabalhar nesse regime aqui. Por quê? Por que a gente não trabalha nesse regime aqui? Bom, a razão principal, hoje em dia, fazer um condensado é difícil, mas não é mais como era no começo. Muitos grupos no mundo fizeram condensado. A razão é simplesmente que, por causa daquele resfriamento evaporativo de que eu falei, ele leva muito tempo. Então, em mecânica quântica, quando você faz uma experiência, em geral você quer fazer muita média, repetir a experiência várias vezes para tirar as distribuições de probabilidade do sistema. Então, esse tempo para um condensado é da ordem de vários segundos, enquanto que você faz simplesmente uma nuvem de átomos frios, isso pode ser feito em algumas centenas de milissegundos. Então você tem o cycle duty, que não sei qual a palavra em português para descrever isso da experiência, é muito melhor se você está nesse regime. As experiências que eu vou mencionar mais tarde, tem experiência em que a gente é obrigado a fazer médias durante 24 horas. A experiência tem que funcionar de maneira contínua durante 24 horas. Okay? Então, para responder a pergunta do Moisés, uma ideia óbvia para fazer isso é pegar um potencial desordenado. Eu expliquei para você que um átomo cria um potencial desordenado proporcional à intensidade. Então, se você faz o que chama um speckle, quer dizer, você passa o teu feixe num vidro, uma lente despolida, e essa intensidade se combina de maneira totalmente aleatória e, como o potencial é proporcional à intensidade, eu crio um potencial que é obviamente desordenado. Por exemplo, aqui eu fiz simplesmente um exemplo de potencial desordenado. E a ideia seria, evidentemente, pegar um condensado, botar o condensado nesse potencial desordenado e ver o que acontece. E o que acontece, se o modelo de Anderson está correto, é que eu vou ter um pouquinho de difusão, mas a forma da função de onda, que era gaussiana no começo, vai se tornar pontuda assim e vai acabar virando uma exponencial e não vai mais evoluir. Você vê que a diferença entre as duas últimas que eu representei aqui são pequenas. Então ele vai chegar aqui e ele vai ficar congelado nessa posição, você vai ver que ele não muda mais. E essa foi... Hein? Aí o modelo é unidimensional. A primeira experiência do Alain Aspect foi unidimensional. Então aqui eu fiz um resumo de todas essas experiências. Essa é a primeira experiência em Palaiseau, do grupo do Alain Aspect. E você vê aqui então o que eu acabei de falar. Isso aqui é o speckle, é o potencial desordenado. Isso aqui é o condensado inicial, que é fino, que está aqui nessa posição. Ele difunde nesse potencial, mas depois de um certo tempo ele toma essa forma exponencial e para de difundir. Okay? Então essa é a primeira experiência em 2008 no grupo do Alain Aspect. De lá para cá eles fizeram uma outra, essa em 3 dimensões, que é de 2002, muito mais recente. É muito mais difícil, é difícil fazer um speckle sem correlação em 3 dimensões. Mais ou menos ao mesmo tempo que essa daqui, essa experiência em 3D, o Brian DeMarco e o Urbana Champagne fez uma experiência em 3 dimensões com fernos. Isso aqui são bósons, aqui ele fez fernos degenerados, e a ideia é como o modelo de Anderson é sem interação, fernos, como eles ficam longe um do outro, eles interagem menos, então é interessante. E tem uma outra experiência que foi feita em Florença, no grupo do Ingúcio, Máximo Ingúcio, em que ele usa um sistema diferente, que chama o modelo de Aubry-André, que em vez de usar um potencial desordenado, ele usa um potencial quase periódico. Isso tem propriedades análogas ao do modelo de Anderson, não vou entrar em detalhe. Eles fizeram em 1D e em 3D. Em 3D você espera ver que eles chamam mobility edge, quer dizer, a separação entre estados localizados e estados deslocalizados. Nenhum desses grupos conseguiu observar isso,
porque quando você bota o condensado no potencial, as energias se distribuem de maneira muito larga e você não tem como, por enquanto, eles estão tentando muito fazer isso, mas você não tem como selecionar uma energia dada para ver se está localizado ou deslocalizado. Ok? Então, essas são as experiências que foram feitas, que eu poderia dizer com essa transcrição direta do modelo de Anderson para a física dos átomos ultrafrios. Em Lilian, a gente fez uma coisa diferente, que eu vou tentar explicar para vocês. Eu não sei quanto tempo ainda tem. Ainda dá tempo, né? Então, vamos... Ok. Então, vou tentar explicar para vocês. É um outro sistema que chama o rotator... Oi. A explicação que você falou agora é que três dimensões, no caso, seria o motor, a coisa está toda espalhada. Nessa, você esperaria da função de onda estendida. Aí, vocês... Quem aqui você disse que eles não conseguiriam identificar o átomo? Não, o que eles não conseguiram identificar é o fato de que você pode ter situações em que o sistema é para certas energias, se o pacote de onda tem uma certa energia, ele é localizado, se para outras energias ele é deslocalizado. Como você tem uma distribuição de energia, o condensado, quando ele entra nesse potencial, ele se fragmenta. E cada um tem um comportamento diferente. Como que você vê a média disso tudo, você vê uma mistura de estados localizados e estados... Quer dizer, outra maneira de dizer, o átomo, o condensado, quando ele chega no potencial, ele não está no alto estado do potencial. Okay? Então, ele não obedece às propriedades de um alto estado do potencial. Eles vão acabar conseguindo fazer isso, porque são gente muito competente, mas é difícil, é complicado. Isso é só para dizer que o meu sistema é bom também. Então, esse sistema o que é? Muito simples. Você tem uma bolinha que roda numa órbita fixa e você vem bater nessa bolinha, por isso que chama kicked rotor, você dá um chutinho de vez em quando, numa certa direção, nessa bolinha, para aumentar o momento cinético dela. Okay? Então, ela vai... O momento angular, desculpe. O momento angular dela. Então, você vai batendo, ela vai aumentando o momento angular. Esse sistema, simples assim, é um paradigma do caos hamiltoniano, justamente porque ele é tão simples. É fácil de fazer simulações clássicas e quânticas com esse sistema. É fácil escrever o hamiltoniano desse sistema, é simplesmente um termo de energia cinética, aqui, que é J² dividido pelo momento de inércia, 2 vezes o momento de inércia. Você tem uma certa força, que é a força com que você bate na bolinha, e como essa força tem a mesma direção, está sempre na mesma direção, se ela está aqui, ela é máxima, porque ela é tangencial à órbita, e se você está aqui, ela é zero, porque ela é ortogonal à órbita. Então, dá um termo em cosseno de θ, onde θ é esse ângulo. Então, é a força com que você bate, multiplicada pelo cosseno de θ, e você faz isso periodicamente por intervalos muito curtos. Então, você tem uma função delta de t menos nt, onde t é o período dessa coisa. Então, esse sistema você pode traçar o que chama um retrato de fase dele, quer dizer, aqui é a posição, aqui é o momento, e você vê, por exemplo, que se essa força é pequena, você tem órbitas periódicas, o movimento é completamente regular. Quando você aumenta essa força com que você bate, o sistema começa a apresentar regiões de caos cada vez mais desenvolvidas, e para cada ordem de 6 você tem esse regime que é completamente caótico. Okay? Isso é justo uma maneira de caracterizar a dinâmica do sistema. A informação importante aqui é que se eu bater suficientemente forte, eu vejo um sistema que é completamente caótico. Então, qual é a dinâmica desse sistema? Eu aqui transformei isso em variáveis lineares, eu vou dizer para você depois por quê. Essas variáveis são normalizadas, eu posso normalizar sob essa forma, para fazer desaparecer o t, que não serve para nada, e o m, que não serve para nada, porque são constantes. E quando você tem k maior do que 5, a dinâmica típica de uma condição inicial aqui é uma difusão, mas uma difusão no espaço de momentos. Okay? Então, se você traça a energia cinética média, o quadrado da energia cinética, o dobro da energia cinética média desse sistema, você obtém uma reta que é característico de sistema difusivo. E a inclinação dessa reta é o coeficiente de difusão. Se você começa com uma função de onda, ou com uma distribuição de partículas, porque aqui é clássico, que é uma gaussiana, você tem várias partículas com diferentes condições iniciais, com uma distribuição gaussiana, eu tomei o log dessa probabilidade para obter, então a gaussiana vira uma parábola e ela fica
parabólica, mas vai se alargando com o tempo, ok? Porque o sistema está em difusão. Esse sistema pode ser realizado com átomos frios de maneira muito simples. Você deixa os seus átomos se moverem livremente numa direção e, de vez em quando, você vem aplicar uma onda estacionária nesse sistema. Essa onda estacionária, como eu expliquei antes, forma um potencial que tem a forma de um seno e transfere momento para esses átomos. Se essa onda estacionária dura um instante muito curto, vocês veem facilmente que o hamiltoniano tem a mesma forma daquela que eu escrevi antes, que é um termo de energia cinética, essa força que é um cosseno, porque esse potencial é um cosseno, e esse termo de periodicidade. A diferença é que no caso quântico, você tem uma outra relação, que é a comutação de x com p. Nessas variáveis normalizadas, dá uma constante de Planck normalizada, isso não tem muita importância, porque eu vou falar daqui para frente. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso o seguinte: eu faço uma nuvem de átomos frios, como eu expliquei antes. Eu boto meus átomos numa armadilha ótica, magneto-ótica, eu deixo esfriar naquele regime sísmico de que eu falei, e esse regime dissipativo, eu abaixo a temperatura o máximo que eu posso, e aí eu corto todos os lasers, desligo todos os lasers para que não tenha mais dissipação. Então eu fico uma nuvem livre de átomos frios. A temperatura típica para o césio é da ordem de 3 microkelvins, já é bem frio. E aí eu vou aplicar o meu potencial nesse sistema. Como é que eu vou fazer? Eu pego um feixe de laser, eu ponho aqui um modulador acusto-óptico. Para quem não conhece esse dispositivo, é muito simples. Esse modulador acusto-óptico, para o que eu quero fazer aqui, a única coisa que vocês têm que saber é, se eu não faço nada, o feixe de laser vai atravessar o modulador. Se eu aplico aqui uma radiofrequência, 200 MHz tipicamente, eu vou desviar esse feixe e ele vai poder interagir com os átomos. Okay? Eu boto aqui um espelho, esse espelho reflete o laser e duas ondas contrapropagantes fazem o meu potencial óptico. Se eu, em vez de botar uma radiofrequência constante aqui, eu ponho uma radiofrequência que vai de 0, faz um pulso, 0, faz um pulso, eu obtenho exatamente esse hamiltoniano. Então, a experiência de princípio é extremamente simples, esse é um dos grandes interesses da física dos átomos frios. Bom, isso aqui é uma foto da experiência real, isso acontece frequentemente com os átomos frios, a gente fala que é simples, mas quando você monta a experiência, é um pouco menos simples do que isso. Bom, essa é uma experiência que funciona há 15 anos, obviamente ela evoluiu, mas é uma experiência que ainda tem um tamanho humano. Você não precisa de 500 pessoas para trabalhar nessa experiência. Em geral, no começo a gente era 2 permanentes, e tipicamente com um PhD trabalhando nessa experiência. Então, é razoável ainda. E uma experiência dessa custa tipicamente 200 mil euros, ou 200 mil dólares. É caro, mas não tem nada a ver com o preço do LHC ou alguma coisa desse tipo. Bom, então como é que a gente faz, como é que a gente vai passar desse sistema, que é o Kick-Rotor, que eu acabei de explicar, para o modelo de Anderson? O que é interessante com esse Kick-Rotor é que se eu faço uma simulação quântica desse sistema e que eu meço a energia cinética dos átomos, o que eu vejo? Eu vejo que essa energia cinética no começo aumenta como se fosse uma difusão, mas depois ela começa a saturar. E ela satura para um valor constante num certo tempo. Se eu olho para a distribuição ou para a função de onda das partículas, se eu começo com um estado gaussiano, no começo ele fica gaussiano, mas quando eu chego aqui nessa região em que a difusão desapareceu, é difusão em momento, hein? Isso aqui é energia cinética. Quando essa difusão desapareceu, a minha função de onda toma essa forma de um triângulo. Triângulo em escala logarítmica significa exponencial. Ok? E essa exponencial imediatamente faz a gente pensar na localização de Anderson. E, de fato, pode-se mostrar, eu não vou entrar no detalhe aqui, existe um mapeamento matemático entre o hamiltoniano do Kick-Rotor e o hamiltoniano de Anderson. É uma série de truques matemáticos, não é difícil, mas é uma série de truques matemáticos que mostra que você pode transformar um no outro. Isso foi feito em 1982, esse efeito foi descoberto numericamente por esse pessoal aqui, o Casati e colaboradores, em 1979, e essa interpretação em termos de localização de Anderson foi feita por Fishman e colaboradores, que é um pessoal de Israel, em 1982.
E o que é interessante saber, então, que eu vou mapear o meu kick rotor nesse modelo de Anderson dessa forma. E o que é interessante saber é que eu obtenho esse tempo que no modelo de Anderson é totalmente aleatório. Aqui ele não é aleatório, mas ele oscila rapidamente. E se você compara, ele é totalmente determinista, mas oscila rapidamente. Se você traça esse valor e que você compara com uma distribuição, isso aqui é o valor que a gente obtém, o vermelho, é para o kick rotor. Se você faz a mesma coisa com uma distribuição aleatória, com uma probabilidade lorentziana, você obtém praticamente a mesma distribuição. Então, ele descreve bem o modelo de Anderson. E aqui, tipicamente, o que você pode, como eu disse, a vantagem do átomo frio é que eu posso medir a distribuição de momento dos átomos. Então, aqui eu comecei com uma distribuição que era gaussiana. Você vê que no começo, se o sistema difunde, significa que essa distribuição vai ficando cada vez mais larga. Para conservar o número de átomos, o número de átomos é constante, o máximo aqui tem que diminuir. Então, ela difunde rapidamente no começo e depois tende a ficar constante. E aqui, bom, não dá realmente para ver, mas você pode verificar, pegando o log dessa função aqui, que ela toma uma forma exponencial. Vocês veem também que ela não está perfeitamente constante, porque tem aqueles efeitos de decoerência que existem também com átomos frios. Eles são pequenos, mas existem também com átomos frios. Então, essa é a primeira observação, essa não é a primeira observação, isso é uma observação da localização de dinâmica, que a gente chama de localização dinâmica, porque é uma localização no espaço de momentos, com átomos frios. A primeira experiência foi feita pelo grupo do Mark Rasen, no Texas, em 1995. A gente fez pela primeira vez em 1999, em Lille, e isso é uma experiência mais recente. Então, o que falta para mim para observar a transição de Anderson é passar de 1D, tudo que eu fiz até agora é uma dimensão, eu tenho que encontrar uma maneira de fazer a mesma coisa em 3D, quer dizer, encontrar um modelo que possa ser mapeado num modelo de Anderson tridimensional. E, na verdade, como é que a gente faz isso com o kick rotor? A ideia é muito simples, foi também introduzida pelo grupo do Casati, Shepeliansky e outros, um pouco mais tarde, 1989, e é muito simples, não é óbvio de ver isso que é assim, mas eu vou dizer para vocês vão acreditar no que eu estou falando. Você simplesmente, em vez de ter simplesmente uma modulação que são funções de onda periódica, você faz uma modulação quase periódica com duas frequências novas, duas frequências adicionais, que são incomensuráveis com essa frequência aqui que eu reduzi a 1. Okay? Se você faz isso, você obtém isso. Quer dizer, o modelo habitual no kick rotor, todos os kicks têm a mesma amplitude. Nesse caso, esses kicks têm uma amplitude que é dada por essa função quase periódica aqui. Então, tem uns que são maiores, outros que são menores. Mas isso é muito fácil fazer, porque é simplesmente eletrônica. É uma modulação de radiofrequência. Você põe lá um gerador de onda, um sintetizador, você obtém isso. É super simples de fazer. E esse modelo pode ser mapeado num modelo de Anderson com 3 dimensões. Então, a gente traçou aqui, por exemplo, o diagrama de fase dessa transição. Eu tenho 2 parâmetros, que é a força com a qual eu vou bater nos kicks. Essas frequências são constantes e eu vou variar a amplitude dessa modulação. Se essa modulação vale 0 aqui, obviamente eu estou no caso unidimensional, que mapeia no modelo de Anderson unidimensional, todo mundo é localizado. E o que eu vejo é que eu tenho aqui uma região, esses são os 2 parâmetros do sistema. Então, eu tenho uma região aqui, que é a região metálica, a região onde é difusivo, que eu representei em vermelho. Eu tenho uma região em azul, que é isolante. E o que eu vou tentar fazer agora é passar de uma para outra com o meu sistema e observar essa transição de Anderson. E aqui eu espero obter alguma coisa que seja localizada, que tem uma forma exponencial. Aqui eu espero obter alguma coisa que é difusiva, que tem uma forma gaussiana. E aqui no ponto crítico, tem um regime intermediário, ponto crítico da transição, e a gente pode mostrar que, na verdade, é uma função de Ayre, da Derry, que vai aparecer no ponto crítico, e o P ao quadrado vai variar com T a 2/3, mas são detalhes matemáticos, não tem muita importância porque eu vou falar. Agora, deve estar sobrando pouco tempo para mim, com esse sistema a gente conseguiu caracterizar completamente essa transição. Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês, sem dar os detalhes, o que a gente pôde fazer. A primeira coisa que a gente fez, obviamente, foi observar essa transição nesse modelo de Anderson mapeado no kick do rotor. Esse é o pessoal que trabalhou nesse experimento, e a gente conseguiu, usando uma técnica
que eu não vou explicar, que se chama Finite Size Scaling, que é usado pelo pessoal que estuda o modelo de Anderson, a gente conseguiu extrair pela primeira vez o expoente crítico dessa transição. A gente fez uma primeira medida que deu 1.4, depois a gente já melhorou a experiência, conseguiu 1.63. O valor numérico que a gente obtém simulando o Kirchhoff é 1.59 e o modelo de Anderson dá um valor 1.57. Então, a gente está bem perto desse valor e é a primeira observação experimental do expoente crítico da transição de Anderson. A gente pôde estudar o estado crítico dessa transição, e isso é uma coisa que a gente pôde fazer com átomos frios, mas que seria dificílima com o estado sólido, porque significa medir a distribuição de probabilidade direta do sistema, e a gente mostrou, não vou também entrar no detalhe, que essas distribuições obedecem as leis de escala que são provistas pela transição de Anderson. Quando você aplica a lei de escala correta, para qualquer tempo você obtém a mesma distribuição. Uma outra propriedade importante de transições de fase de segunda ordem, de transições de fase quânticas, é a universalidade do expoente crítico. Quer dizer, esse expoente crítico que a gente obtém não depende dos parâmetros microscópicos do sistema. Por exemplo, se é um sistema de estado sólido, ele não vai depender de que átomo que está lá. No estado crítico, que você faça a experiência com sódio, com potássio ou com outra coisa, o expoente crítico vai ser o mesmo. Que você faça a experiência em temperaturas diferentes, o expoente crítico vai ser o mesmo. Então, o que a gente fez é que a gente definiu diferentes sets de parâmetros, por exemplo, variando a posição onde a gente está naquele plano de transição, variando as frequências com a qual a gente excita o sistema, etc. E a gente verificou que todos esses sistemas que são diferentes do ponto de vista microscópico dão o mesmo expoente crítico. A gente estudou também esse mapa do espaço de fase, do espaço de transição, aqui a parte difusiva, aqui a parte localizada, e esse espaçozinho aqui é a simulação numérica com a incerteza que ela tem, porque mesmo numericamente a gente tem incerteza, e aqui, eu não vou entrar no detalhe também, são diferentes teorias, diferentes aproximações que os nossos colegas teóricos, o Dominique Deland e o Gabriel Lemarrier, fizeram, que descreve mais ou menos esses regimes, mas não tão bem assim. Mas vocês veem, esses pontos azuis são os pontos experimentais. Os pontos experimentais caem exatamente em cima da simulação numérica e funcionam melhor do que as aproximações teóricas. A última experiência que a gente fez é estudar o caso 2D, que é fácil, porque nesse caso 2D, eu mostrei para vocês que se eu ponho duas frequências aqui dá 3D, se eu ponho só uma dá 2D, ok? Então, esse caso 2D é um caso marginal, é chamada Lower Critical Dimension da física de Anderson, é por isso que ela é interessante, e nesse caso, bom, eu vou passar porque não vai dar tempo para explicar, tem um pequeno problema experimental para resolver, mas só para mostrar para vocês que a gente observou, de fato, para diferentes valores, aqui o tempo durante o qual eu excito o sistema, que o sistema difunde e depois localiza, a gente observou que a forma se torna gaussiana, isso tudo para provar que a gente observou bem a localização. E mais interessante é que quando eu passo do caso, se epsilon é igual a zero aqui, não tem modulação, eu estou no caso 1D, que é esse aqui. E o que eu espero observar quando o epsilon aumenta é uma aumentação exponencial da largura da função de onda, que é o que a gente observa aqui. Não dá para ver muito bem nessa figura, mas é isso que a gente está observando aqui. Quando o epsilon aumenta, ela é cada vez mais larga. Você pode ver essa aumentação exponencial medindo essa largura da função de onda, e você vê que para diferentes parâmetros você obtém sempre uma reta, que mostra que o 2D é realmente a dimensão crítica do modelo de Anderson. Acabou? Bom, isso aqui é só uma verificação, porque existe uma teoria, não existe uma teoria completa da transição de Anderson. Existem várias teorias, umas dão alguns resultados corretos para certas coisas, outras dão resultados corretos para... Não tem nenhuma que dá resultado correto para tudo. Essa aqui é a teoria que os nossos colegas teóricos gostam muito, que chama teoria autoconsistente da transição de Anderson. Ela dá um expoente crítico completamente errado,
mas ela prevê outras coisas certas, e aqui a gente comparou nossos resultados com a predição dessa teoria, a gente vê que ela passa bem no meio dos pontos experimentais. Agora, essa diferença que existe aqui, isso aqui é uma simulação numérica, para mostrar para vocês que essa dispersão não está ligada unicamente a erros experimentais, mas que está ligada a elementos que estão faltando nessa teoria aqui, só para desculpar os experimentadores. E agora eu vou concluir com as perspectivas que a gente tem. Tem ainda muita coisa interessante e engraçada para fazer. Por exemplo, usar um condensado de Bose-Einstein. Quando você tem um condensado de Bose-Einstein, em vez de usar átomos individuais, como eu fiz até agora, você obtém uma onda de matéria coerente nesse sistema. E a gente sabe que essa onda de matéria pode ser descrita por uma equação que parece com a equação de Schrödinger, mas que tem um termo não linear. Isso é uma coisa extremamente interessante, porque a mecânica quântica de Schrödinger é completamente linear. Não existe não linearidade em mecânica quântica de Schrödinger. E existem sistemas macroscópicos, a gente sabe que muitos sistemas macroscópicos são não lineares e apresentam caos, mas eles não apresentam aspectos quânticos. Então, isso aqui é uma rara oportunidade de estudar um sistema que seja, ao mesmo tempo, quântico e não linear, que possa apresentar, por exemplo, caos no sentido clássico, quer dizer, caos dependendo de condições, de dependência às condições iniciais. Bom, você pode mapear isso no modelo de Anderson e você obtém uma coisa que a gente poderia chamar de non-linear quantum chaotic disorder. E que você pode considerar que ou é o sonho ou o pesadelo do quantum chaotician, não sei nem como traduzir isso em português. Então a gente começou um projeto em Lille, que começou há 1 ano atrás, para fazer um condensado, para obter esse termo não linear, um condensado de potássio, e a gente espera obter nossos primeiros resultados no ano que vem. Eu sou obrigado a mencionar o fato de que, e faço isso com prazer, que esse projeto é financiado pela Agence Nationale de la Recherche, porque essa agência cada dia tem menos dinheiro e financia menos projetos, então eu tenho a obrigação de falar, e também por um laboratório que a gente tem em comum, um laboratório virtual que a gente tem em comum com o departamento de matemática da nossa universidade. Então, em conclusão, eu espero ter convencido vocês que essa física de átomos frios é uma ferramenta poderosa para estudar o que você poderia chamar de complexidade quântica, sistemas quânticos com desordem, por exemplo, que o Kirk-Trotter é um simulador quântico muito útil. A gente poderia estudar, por exemplo, a transição de Anderson em 4 dimensões, isso é uma coisa única, né? Porque, como eu mostrei para você, com 2 frequências adicionais no hamiltoniano, eu obtenho um modelo 3D, se eu puser 3 frequências, eu obtenho um modelo 4D, e eu acho que não existe nenhum exemplo em que você estuda um modelo a 4 dimensões experimentalmente. A gente está trabalhando nisso, não é fácil, mas a gente está trabalhando nisso. A gente pode usar o condensado para estudar a transição de Anderson em presença de interações, que é aquele termo não linear. Outra coisa interessante, eu falei para você da universalidade do expoente crítico. Essa universalidade está ligada com as simetrias do sistema. Se você muda a simetria do sistema, você entra no que chama uma outra classe de universalidade, que parece absurdo, né? Porque ou é universal, se é universal não deveria ter classe. Mas é assim que se chama, uma classe de universalidade. Então, você pode mudar de classe de universalidade. Por exemplo, a classe do modelo de Anderson habitual é ortogonal. A gente pode ir para a classe unitária. A gente está trabalhando ativamente nisso também. Existem outros modelos de física do sólido que podem também ser simulados com Kirk-Trotter, como foi mostrado nesses papers. O modelo de Harper e obter, por exemplo, a borboleta de Hofstadter, que é um sistema interessante. E mais interessante ainda, isso é muito difícil de fazer, mas a gente também está trabalhando em colaboração com esse pesquisador chinês, o Shushun Tian, que já veio a Lille várias vezes, e com quem a gente discute, que é introduzir um tipo de couplagem, de acoplamento spin-órbita nesse sistema, e se você consegue fazer isso, você pode descrever a física do estado do efeito Hall quântico e estados topológicos, etc. Para dizer que ainda tem muita coisa para fazer nesse sistema. Muito obrigado.